pensando em pregar um livro de Esther, em pregar, expor esse livro, mas hesitei muito, e eu falo hesitar mesmo, porque a mensagem do livro de Esther não é tão fácil assim de ser entregada, de ser pensada, porque você tem alguns problemas aí, né? O livro de Esther teve muito custo, muita dificuldade para ser canonizado, principalmente pelo fato de não citar Deus. Você não tem o nome de Deus no livro de Esther. Você não vê ao longo do livro de Esther nenhuma declaração ou de uma ação direta de Deus nesse contexto. É um livro difícil de pregar e de ensinar, porque também durante toda a nossa vida, o livro de Esther foi ensinado desde as mais tenras idades de maneira até errada, porque o que nós percebemos aí é que a história de Esther é comparada com uma história de contos de fadas, porque fala de certa forma de uma Cinderela gospel, uma cativa, uma estrangeira em terra em que estava cativa, porque ainda estava no cativeiro, a parte que não tinha voltado para Jerusalém, que tinha permanecido. Então ela era cativa, era vista como escrava em um reino estranho, e de repente esta moça é levada à rainha dos Medo-Persas. Essa história também foi geralmente apresentada, então, principalmente para as crianças, como essa espécie de Cinderela gospel, né? E quando a gente vai estudar o livro, a gente vai perceber que Esther e Susã, a capital da Pérsia, não era o reino de tão distante, e nem o reino de Arindel, não era o reino perfeito das princesas da Disney. Nós temos vários problemas ali, mas ao longo da história a gente aprendeu, a gente conta para as nossas crianças esse reino encantado desta moça pobre, essa gata borralheira, que saiu do anonimato e de repente chamou a atenção de alguém que participou, e eu estou falando assim, usando esses termos apenas para me fazer entendido, de uma espécie de concurso de Miss, de um concurso de beleza, né? E ela ganhou esse concurso, e ela casou com um príncipe, casou com um rei, se tornou rainha. E a gente percebe que o ensino de Esther geralmente é nessa ótica, esse reino, dessa heroína que paga o preço e de repente salva os judeus. É uma dificuldade também, um outro motivo para a gente perceber que o livro de Esther não é fácil de ser pregado, porque o ensino teológico no livro de Esther, ele não está revelado, ele não está claro. A gente tem esse problema, que a gente sabe, a gente lê a história, a gente conhece pela fé, que a gente vê a ação de Deus, mas ali no contexto histórico de Esther, a gente não vê, Deus nem aparece. Mas deixa eu já abrir uma parênteses aqui. Deus não precisa aparecer, nem sempre Deus precisa aparecer, mas Ele está sempre com a mão poderosa, estendida e conduzindo toda a história. Mas no livro de Esther, a dificuldade para pregar nesse livro é justamente porque não tem uma revelação clara, não aparece escancarado
escancarado esta linha, esse pensamento teológico. A gente não tem uma teologia escancarada no livro de Esther. A gente não tem isso. E a gente precisa então estudar, mas esse livro é fascinante. Nós devemos pregar, esse livro, que embora não pareça, ele é um livro bíblico. Por essa é uma razão preciosa que a gente precisa. Ele é um livro bíblico, ele está incluído naquilo que Paulo fala, escrevendo a Timóteo, dizendo que ele é um livro inspirado, e ele é usado para o ensino, para o aprendizado, para redarguir e para o nosso crescimento. Logo, este livro é importante que nós leiamos, que nós estudemos, para que nós possamos adorar o Senhor, aprendendo com a história de Esther e a ação de Deus. Então, esse livro nós temos pelo menos, eu diria, pelo menos 3 razões e pelo menos 3 objetivos principais nesse livro. Vai trazer o porquê nós precisamos, porque o livro de Esther é importante e a gente deve estudar. O primeiro, como eu disse, é que o livro de Esther é um livro bíblico, né? Ele faz parte do canon bíblico, embora os mestres teólogos responsáveis pela canonização da Bíblia tiveram dificuldade justamente por essa ausência do nome de Deus, ou a ausência de uma declaração. A gente não tem nenhuma declaração, diferente de todos os outros livros da Bíblia. No livro de Esther a gente não tem nenhuma declaração do tipo: e disse o Senhor, e Deus falou assim, e Deus agiu assim, e Deus disse isso. A gente não tem, ou algum tipo aí, Deus prometeu isso. A gente não tem nenhuma promessa direta no livro de Esther, mas ele é um livro bíblico, portanto inspirado. Esse livro está incluído entre todos, entre Paulo, como eu disse, declara que é inspirado e apto para ensinar e digno de toda aceitação. Então, a razão, primeiramente, talvez muito óbvia, nós devemos estudar o livro de Esther, devemos nos interessar por ele, primeiramente porque ele é um livro bíblico, ele é inspirado, ele faz parte das Escrituras, né? Nós temos uma máxima teológica que diz que a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia contém a palavra de Deus. No caso do livro de Esther, o livro é a palavra de Deus. Ela não contém, no sentido de que não há nenhuma revelação direta de Deus, não há nenhuma frase dizendo, como eu disse, olha, e o Senhor disse, o Senhor falou, e agiu o Senhor revelou isso. A gente não tem no livro de Esther. Então, mas o livro de Esther é um livro bíblico. E a gente vai estudando o livro e aí a gente vai tendo também outro motivo para a gente estudar o livro de Esther e procurar entendê-lo, é porque esse livro nos torna mais humildes. Eu gosto demais de ler, eu gosto demais de estudar. Eu não faço exposição de um livro que eu não me prepare durante muito tempo para pesquisar, para ir para a oração, ir para o joelho, ir para a consagração, preparar materiais, comentários, e aprofundar para entender o contexto histórico e ver os ensinos, e a gente vai estudando o livro de Esther, a gente vai lendo e a gente vai chegando à conclusão de que Deus não me permitiu saber muita coisa aqui. Por que Deus permitiu isso? Porque a palavra de Deus diz, por exemplo, que nenhum judeu deveria ter relacionamento e fazer casamento com pessoas estranhas. E por que Deus permitiu que Esther case com esse homem? Vocês entendem? Deus não permitiu, e a gente vai estudando e a gente percebe que o livro de Esther trabalha muito comigo, no sentido de quebrar o meu orgulho. E quando eu leio o livro de Esther, ou
sempre é de mais difícil compreensão. Eu aprendo uma coisa: eu não sei tudo. Tem coisa que Deus não me falou, tem coisa que Deus não abriu o meu entendimento para entender, e aí eu vou ficar na suposição: isso aqui pode ser isso, mas também pode ser aquilo. Isso aqui pode significar isso, mas também pode significar aquilo. E isto, para o ser humano que foi seduzido lá no Éden: se você comer desse fruto, você vai ser igual, conhecendo o bem e o mal. Você vai saber de tudo. O homem não saber de tudo, isso quebra o orgulho dele. Nós sempre queremos ter a resposta para tudo. E esse livro de Esther me ensina que eu não sei de tudo, eu não tenho conhecimento de todas as coisas, eu tenho limitações, e isto me quebra, isso me humilha. Mas essa experiência de humilhação me faz bem, porque eu vou para o joelho, eu vou orar e eu vou reconhecer que eu tenho limitações. Então, por isso que eu preciso estudar, por isso os irmãos precisam estudar não somente os textos que já estão revelados, que já estão muito claros, mas também os textos mais difíceis. Na Bíblia, Pedro revela a sua humildade, o seu quebrar. E Pedro fala assim: olha, ele se refere ao apóstolo Paulo, dizendo: olha, ele escreve difícil demais, e ele chega a uma profundidade que nem eu consigo compreender. E Pedro é humilde. Então, quando a gente lidar com textos difíceis como esse, então nós nos tornamos mais humildes. O livro de Esther me ensina que eu não sei de tudo, que nós não sabemos de tudo, e ele me obriga a dizer constantemente que eu não sei de tudo, e Deus não me permitiu saber, mas Ele sabe de todas as coisas. Esse livro é interessante demais. Esse livro me ajuda a pensar também aquilo que o apóstolo Paulo falou em Romanos, que nós não devemos pensar de nós mesmos além daquilo que somos, né? E que nós devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Quando eu lido com isso aqui, e às vezes como eu disse, eu gosto muito de ler, e às vezes eu pego um livro e a gente já tem uma caminhada cristã no ministério. Quando eu leio um livro, eu falo: meu Deus do céu, eu não sei de nada, eu preciso aprender. Quando eu leio o livro de Esther, eu percebo a palavra de Deus vai se revelando, a gente vê a ação de Deus mostrando que nós não sabemos de nada, portanto nós precisamos estar nele e devemos buscar nele conhecimento. Somente nele é que somos alguma coisa, somente nele que chegamos ao entendimento, somente nele, persistindo nele, que nós sabemos como servi-lo. Engraçado que a gente quer, por mais espiritual que a gente seja, e a gente tem uma vida de oração, uma vida de consagração, aí o apóstolo Paulo vai dizer que nós não sabemos nem orar. O Espírito Santo é quem intercede por nós, para que nós oremos corretamente. Por isso nós precisamos estudar um livro difícil como o livro de Esther. Por isso que nós precisamos. Uma outra razão que talvez é mais importante neste livro é que não somente eu devo estudar ele porque ele é a palavra de Deus. E volto a dizer, nós estamos dando um panorâmico da importância da gente estudar o livro de Esther. Devo estudar ele primeiramente porque ele é a palavra de Deus, ele faz parte da palavra de Deus. O livro de Esther também, ele me quebra, ele me humilha, ele me traz a experiência que para o meu orgulho é horrível,
me humilhar e saber que eu não sei de tudo, eu não tenho conhecimento suficiente para determinar o que quer que seja, mas esse livro também, eu disse que não é escancarado a teologia. Na introdução eu falei isso, mas ele tem uma linha teológica riquíssima, riquíssima. Esse livro não foi colocado aqui na Bíblia, ele não foi colocado aqui no canon apenas como uma narrativa histórica, para contar um período histórico de Israel. Essa experiência, esse fato que acontece lá na Pérsia com Esther e com o seu tio, ou seu primo, o seu parente, né? Com o povo que estava ali em Israel, ou melhor, na Pérsia, mas também os que já tinham voltado na primeira e segunda levas, lá, somente na época de Neemias. Esther e Neemias e Esdras são contemporâneos, só que Neemias e Esdras está falando do período em que o povo estava voltando, que estava lá em Jerusalém, e ainda ficaram várias pessoas que estão lá na Pérsia, estão lá ainda, que não voltaram ainda, estão lá na Pérsia e vivendo esse contexto. E esse livro então não é somente para esse propósito, para essa narrativa histórica. Esse livro tem um propósito de ensinar sobre Deus e sobre o relacionamento dele com o seu povo. Esse livro tem uma profundidade histórica que vai falar de um Deus que zela, que cuida, que preserva, e do seu relacionamento com o seu povo. Esse livro, primeiramente, nesse sentido teológico, ele vai revelar, esse livro vai revelar justamente essa questão da nossa condição no mundo. Então presta atenção, porque isso é muito importante para nós, no estudo desse livro. Essa é a mensagem desse livro para nós. Esther, o seu tio, e todo o povo que está falando dos judeus ali, estão na Pérsia. Essa geração é diferente da geração de Daniel. Daniel foi levado já jovem, de lá de Jerusalém, lá de Israel, lá para a Babilônia. Depois a Pérsia vence a Babilônia, e agora é o Império Medo-Persa que está liderando, que está como império em 180 e tantas províncias, né? Desde a Índia até a Etiópia. Esse império e este rei Assuero é quem está reinando, e Esther e a sua geração não veio de Jerusalém. Eles estão na terra onde eles nasceram em cativeiro, nunca viram Jerusalém. Então eles estão numa terra que é sua, mas não é sua. Eles nasceram na Pérsia, nasceram em Suzã, a capital da Pérsia, mas aquelas não era a sua terra, e eles eram judeus. Ou seja, tudo que eles ouviram, nunca viram Jerusalém. O que eles ouviram de Jerusalém, ou o que eles sabem de Jerusalém, foi de ouvir falar, o que falaram para eles. Pois sim, eles são judeus que estão vivendo em uma cultura persa. São judeus que não estão em Jerusalém, está em uma terra estranha. Vocês conseguem entender essa mensagem? Nós somos cristãos, nós somos do céu, nós somos de Jerusalém, e estamos vivendo em um mundo que não é nosso. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Nós não pertencemos aqui. A mensagem do livro de Esther é para dizer que nós somos chamados para viver uma vida cristã neste mundo tenebroso, neste mundo hostil, neste mundo que não nos pertence, neste mundo que não é a nossa pátria. Nós nascemos aqui, nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos de Jerusalém, nós somos
conhecem, que ouvem e que sabem de Jerusalém apenas de ouvir falar, mas sabem que ela está firme e eles serão restituídos, serão restaurados, eles sairão daquela terra do cativeiro e serão restaurados. Nós estamos numa terra estranha e nós somos cristãos vivendo os desafios em uma terra estranha, em um mundo tenebroso, em um mundo vil, mas nós sabemos que não somos aqui, nós somos do céu. Esse livro me ensina maravilhosamente isto, me ensina isto. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos sujeitos às paixões deste mundo, às pressões culturais deste mundo, que são totalmente diferentes, antagônicos ao reino de que nós somos chamados, ao reino de Deus eterno. E nós estamos aqui, mas por que eles estão ali? E por que eles estão sobrevivendo? E aí a gente vê uma revelação maravilhosa de Deus. Eu disse ainda há pouco que, embora esse livro não cite o nome de Deus, embora não fale de nenhuma ação direta e poderosa, de uma intervenção de Deus, não há isso escancarado, essa teologia escancarada no livro de Esther. A gente não vê nenhuma palavra do tipo, e o Senhor falou assim, e Deus respondeu isso. A gente vê isso em todos os livros da Bíblia, a gente vê isso em todos os tempos dos livros dos reis, das crônicas, dos profetas. E disse o Senhor, nós estávamos estudando sobre a família de Jacó e de Rebeca, de Isaac e de Rebeca, e diz que Isaac ora ao Senhor porque a sua esposa era estéril, e Deus respondeu, e Deus abriu a madre, Deus interviu diretamente. A gente vê uma ação, um milagre de Deus, e depois ela está grávida, aquelas crianças estão brincando no seu ventre, e diz assim, que ela foi consultar o Senhor, e o Senhor respondeu. A gente não tem isso no livro de Esther, mas a gente vê a ação de Deus poderosa, porque Deus, no livro de Esther, vai usar as coisas mais inusitadas, mais simples, as coisas corriqueiras do dia, porque alguns vão dizer que é coincidência, mas de repente o que é que tem a ver? De repente um rei que fica zangado com sua esposa porque ela é insubmissa, e ela está dando uma festa lá, enquanto ele também está dando uma festa regada a vinho, a bebidas. E ele então quer, depois que ele está meio tomado, meio bebum, ele manda chamar a sua esposa, e ela se recusa a vir, e ele fica zangadinho com ela. Deus vai usar também uma coisa simplória, não é coincidência, irmãos. A gente vê a mão de Deus aí. De repente aquele rei institui um concurso de Miss, e as moças mais belas que estão no reino são trazidas. Quem ganha? Será porque Esther era mais bonita entre elas? Será que foi porque alguém intercedeu e mostrou a Esther? Olha só uma outra situação. O rei está meio entediado, está com insônia. O rei está meio entediado, está com insônia, não consegue dormir, está perturbado, e ele vai ler um livro. De repente ele pega esse livro e começa a ler lá, que um camarada lá que livrou ele, avisou, estava lá no registro, e era o tio de Esther. E Deus vai lá e muda totalmente a sorte. A gente vê Deus agindo aquele dia. Só que, irmãos, a maioria das vezes Deus trabalha assim, a gente precisa entender isso. Não é sempre que Deus vem aqui, faz uma manifestação gloriosa. Não é sempre que Deus vai falar assim: olha, eis que hoje eu mudo a tua sorte, faz assim, assim, assim. Olha, Ezequias, faz assim, olha, o Senhor manda colocar a tua casa em ordem porque você vai morrer. Senhor, eu tenho andado na tua presença. E o profeta vai sair, que ele com o recado vai embora. Senhor, eu tenho andado na tua presença, tu tens visto
joelhos, ameaçando: Senhor, tem misericórdia de mim. E o profeta está lá no meio do pátio: volta lá, fala com ele, porque eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Fala com ele para fazer uma pasta de fio. Faz isso. Não é sempre Deus faz isso. Mas Deus usa todas as situações para mostrar que no nosso dia a dia, na nossa vida corriqueira, diante das situações mais inusitadas, ou apenas na calmaria ou nas aflições da nossa vida, Deus continua agindo em nosso favor. Deus está escrevendo a nossa história, Ele está conduzindo a nossa vida, e Ele se manifestará sempre. Deus está no controle de todas as coisas. Deus que se revela nas situações mais simples. Porque Deus poderia se manifestar ali e falar, e lá Ele mesmo dar um jeito em Amã. Sim ou não? Ele mesmo poderia ir lá e não precisava nem permitir que Esther participasse daquele concurso. Deus ia lá e dar um jeito. Mas Deus vai usar, vai mostrar que, embora talvez Ele não esteja aparecendo, embora a gente não está vendo a ação dele, Deus está agindo em nosso favor. Deus está trabalhando por sua igreja. Aqui em Esther vai mostrar que Deus é o preservador, não é Esther. Não foi Esther que salvou o povo de Israel de maneira nenhuma. Não foi Esther que preservou a nação, os israelitas, não somente ali em Suzã, mas em todas as províncias. Inclusive essas cartas que foram escritas aí pelo rei a mão de Amã foram enviadas para tudo quanto é lugar, inclusive lá em Jerusalém, onde o povo estava sendo hostilizado também, enquanto na construção dos muros de Jerusalém. E Deus vai então mostrar que Ele é quem preserva o seu povo, e Ele vai usar de meios mais simples possível do nosso dia a dia. Deus vai mostrar que nós só levantamos hoje, não foi simplesmente porque nós estamos com saúde. Nós estamos hoje aqui nesse templo adorando o nome do Senhor. Nós estamos existindo, nós estamos vivos, nós estamos assentados nesse banco, porque Deus tem nos preservado e nos conduzido. Ele tem reinado sobre nós. E a gente não está vendo o que está acontecendo no mundo espiritual, o que está acontecendo ao nosso redor, embora a gente às vezes nem perceba as ações poderosas de Deus em nosso favor, as intervenções. Quem sabe a gente nem está conseguindo enxergar nas mínimas coisas o cuidado de Deus, mas Deus está cuidando de nós, e o livro de Esther me ensina isto. Esse livro é maravilhoso. Assim sendo, leia esse livro durante essa semana, durante esses dias, repetidas vezes, com essa mentalidade que é um livro bíblico, não uma história de reino encantado da Disney, não uma historiazinha e um conto de fadas, não, mas o livro de Esther tem como propósito mostrar o Deus vivo que cuida, conduz e preserva o seu povo. E Ele vai usar desde grandes reis a jovens moças para cumprir o seu propósito e para a glória do seu nome. Amém? Coloquemos em pé.